Boa tarde. Então, pessoal, vamos começar com esse painel relacionado aos cabos submarinos, né? A ideia aqui, né, foi trazer as empresas que têm cabos submarinos aqui no Brasil, né, e principalmente centrado, focado, né, naquela localidade que todos eles acabam passando, que é Fortaleza, né? E por isso que a presença da ETICE aqui, né, através do Fernando Carvalho, né, ela se faz importante. Então, para vocês terem uma ideia, né, quer dizer que os cabos submarinos aqui no Brasil, elas acabam vindo do hemisfério norte, acabam passando por Fortaleza. Alguns não, apenas um deles passa em Salvador, e esses cabos acabam vindo para Santos. Aí Santos tem uma interligação com São Paulo e acaba também indo para o Rio de Janeiro e abordando a cidade do Rio. E depois desce para os países lá do sul, né? Então, o que tem acontecido é que, se você olha os dados do Telegeography, a gente vê que até 2010 o volume de tráfego brasileiro acabava saindo principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E quando a gente olha essa mesma informação já em 2012, já se faz presente o tráfego de Fortaleza e tráfego de Salvador. Em menor quantidade, óbvio, mas se faz presente. Ou seja, os cabos submarinos, apesar de antes de 2010 só passarem por lá e não ter nenhum roteador lá para poder atender a parte de internet dessas empresas de cabos submarinos, né? Mas já em 2012 a gente já nota a presença desses roteadores que estão atendendo o tráfego internet. Então, a ideia aqui, né, para que a Algar faça a apresentação, a Globinet faça a apresentação, né, chamamos também as outras empresas, né, infelizmente, por razões diversas, aí, elas não puderam comparecer, né, e depois o Fernando Carvalho vai fazer a apresentação sobre a ETICE. Okay, então, vamos começar com o Tiago, né, Tiago? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tiago, eu trabalho no Departamento de Engenharia da Algar Telecom. Falei com vocês ontem sobre o MPLS e hoje nós vamos falar sobre esse projeto. Pretendo ser breve, uma apresentação curta, explicando os detalhes do projeto Monet, e depois a gente vai estar sentado à mesa para responder as perguntas que venham a surgir. Tá? Então, o projeto Monet, ele é um projeto de cabo submarino, né, um consórcio de algumas empresas que estão participando para lançar um novo cabo, né, entre Brasil e Estados Unidos. Tá? Os objetivos aí desse cabo, na visão da Algar Telecom, né, que a nossa participação no consórcio, né, é para nos tornar mais competitivos, né, a gente ter uma saída nossa do Brasil direto para os Estados Unidos e também um backbone que chegue no Nordeste, que hoje a gente não tem presença, né? E nós vamos conseguir, com esse backbone lá no Nordeste, atender novas cidades e, usando o cabo chegando nos Estados Unidos, atender novos mercados, né, e clientes em potencial. Né? E o outro motivo é que sobraram muito poucas operadoras no Brasil que não têm cabo. Né? As operadoras grandes, concessionárias, ou elas estão em algum grupo econômico que tem cabo, ou elas têm cabo. Então, tirando, acho que a Sercontel, que é concessionária, que não vai ter, a gente era a única que não tinha. Então, também um motivador aí para a gente não ficar fora do mercado. Né? Então, eu vou passar brevemente aqui, são acho que 6 slides, explicando o projeto. Tá? Então, o traçado do cabo é esse aí, tá? Que vocês estão vendo no desenho. Ele sai de São Paulo, ali na Santos, né? Mais especificamente, segue em direção aos Estados Unidos, né, ao estado da Flórida, termina na cidade de Boca Raton. Tá? E ali,
imediações de Fortaleza, ele tem um ODM, um branch ali do cabo, tá, que ele se conecta à Fortaleza. Então, você tem uma via expressa Santos-Boca Raton, e você tem outras duas vias, Santos-Fortaleza e Fortaleza-Boca Raton. Tá? Então, você vai ter capacidade direta, sem passar em Fortaleza, e vai ter capacidade também que desce em Fortaleza. Tá? E esse cabo, ele, como a maioria dos cabos lançados no mundo, cabo submarino, ele é um consórcio, né? Normalmente, você tem mais de uma empresa lançando cabo devido aos custos que se tem, né, aos objetivos em comum entre as empresas, então acaba se fazendo um consórcio. São poucos os cabos que não são de consórcio, né? E nesse nosso caso, do projeto Monet, depois vocês me perguntam por que chama Monet, tá? Eu não esqueci de explicar. O cabo ele foi pensado inicialmente com 6 empresas, depois diminuiu para 5 e nos finalmente acabou terminando em 4 empresas. E são 4 empresas de 4 países diferentes. Né? Nós temos uma empresa americana, uma empresa brasileira, uma empresa do Uruguai e uma empresa da Angola. Né? Então, são 4 países que estão fazendo parte desse consórcio, com o mesmo objetivo, né, de interligar esse cabo. Então, dos Estados Unidos, o Google é a empresa que, inclusive, capitaneou o projeto, né, originalmente. Depois, Brasil, nós, né, a Algar Telecom. Do Uruguai, a Antel, que é a operadora lá do Uruguai. E de Angola, Angola Cables, né, que é a empresa que detém um outro cabo submarino, ligando Fortaleza a Angola. E ela tem pretende usar o cabo do projeto Monet para fazer essa interligação Angola-Brasil, Brasil-Fortaleza. Tá? Então, são esses os 4 participantes aí do consórcio. Então, algumas informações do projeto. Ok, o projeto foi lançado agora, foi assinado o contrato, e tem um prazo de conclusão no final de 2016. Tá? Então, são aproximadamente 2 anos aí de lançamento de cabos, construção de land station e provisionamento das capacidades. Tá? Então, a gente acredita aí que em 2016, se não houverem nenhum problema grave, esse cabo já está concluído. Né? Mas podem ocorrer algum atraso ou não. A gente espera que não. Qual que é a distância do cabo? Tá? São 10.556 quilômetros de cabo submarino, de Santos até Boca Raton. Então, é uma distância bastante considerável. Né? Para quem conhece a fundo as transmissões óticas, sabe que não é fácil você cursar uma distância desse tamanho, com qualidade. Então, são alguns desafios importantes aí. Né? As land stations que eu comentei antes, uma em Santos, uma em Fortaleza, uma em Boca Raton. E a capacidade são 6 pares de fibra. Tá? Nesses 6 pares você tem a tecnologia hoje disponível de 100 canais DWDM. E levando em consideração que cada canal DWDM, 127 GB, eu estou falando 127 GB é capacidade de bit por segundo, porque você tem 100 GB de capacidade de tráfego, mas você tem um cabeçalho OTN, o cabeçalho OTN com um SDFEC que gera um overhead aí de uns 20%, você chega numa taxa efetiva de 127 bits por segundo. Tá? Isso é uma informação mais de PowerPoint, né? Na prática são 100 canais de 100 GB. E totalizando 76,2 terabits por segundo nesse cabo. Isso é para hoje, né, gente? A tecnologia ela evolui de uma maneira assim, bastante rápida. Quando o cabo estiver pronto daqui a 2 anos, provavelmente já vai ter canais de maior capacidade. Enfim, a gente consegue escalar esse cabo por bastante tempo. E a vida útil do cabo é aproximadamente 25 anos. Tá? Então, é um tempo bastante razoável aí. Se você pensar 25 anos atrás, a gente não tinha internet no Brasil ainda. Foi em 91, né, a primeira ligação, que o Milton comentou ontem. Então, ou seja, a vida útil desse cabo ela é bastante grande aí, em termos tecnológicos. Né? O fornecedor do consórcio que vai lançar o cabo é a Tyco, né, a TE Subcom, Tyco Electronics Subcom. É uma empresa com um histórico muito grande de lançamento de cabos. O primeiro cabo que eles lançaram foi em 1800 e alguma coisa, um cabo de telégrafo entre Londres e Nova York. Então, é uma empresa que vem desde essa época. Então, eles têm um histórico bastante positivo no lançamento de cabo.
aproximadamente a cada 65 quilômetros desse cabo a gente tem um amplificador óptico. Só para você ter uma noção do tamanho do cabo e a quantidade de amplificadores que vai ter no percurso. Uma latência estimada de 110 milissegundos, tá, entre Santos e Boca Raton. Não é nada muito diferente do que a gente já conhece hoje, porque a maioria dessa latência ela é devida realmente ao cabo em si, ao percurso que a luz tem que viajar. Então, vai estar nessa faixa, é uma latência estimada ainda, porque depois do sistema ativado a gente vai saber exatamente qual que é a latência. E a tecnologia utilizada é DWDM, com espaçamento de 37,5 GHz entre canais, o que nos permite atingir os 100 canais. Tá? Então, hoje a gente inclusive já conhece algumas tecnologias que estão aparecendo com espaçamento de 33 e até 25 GHz, que nos daria assim, capacidade de 150 canais no cabo. Então, é uma capacidade bastante elevada, né? Então, hoje a tecnologia disponível é de 37,5. Né? Não é tão comum a gente ver esse tipo de espaçamento em DWDMs terrestres. Né? Hoje a gente trabalha com 100 ou 50. Né? Mas para cabos submarinos, cada espacinho que você consegue lá vale muito dinheiro, porque é um cabo muito comprido, né? Um cabo muito longo. Então, é importante a tecnologia nos ajudar a extrair o máximo de capacidade possível desse cabo. Então, basicamente, do projeto são essas informações, né, que a gente divulga agora. A gente não tem todos os detalhes ainda, porque é um projeto que está começando. Né? Com certeza teremos mais informações conforme for passando esses 2 anos, e a gente pode fazer aí uma nova apresentação no próximo evento, enfim. A gente vai acompanhando aí com vocês o desenrolar desse projeto. Né? Eu trouxe aqui só um slide de algumas curiosidades. É um mercado, a gente não tem muito conhecimento, que é um mercado que não aparece muito. Né? A gente não tem lançamento de cabo submarino todo dia. Né? Então, por exemplo, a primeira informação que são poucos os fornecedores que existem no mercado que têm a cadeia completa, ou seja, o cara fabrica o cabo, ele lança o cabo, ele dá manutenção no cabo, ele põe eletrônica no cabo, entendeu? Desses grandes fabricantes, os 3 principais são esses, a Tyco, a NEC e a Alcatel. São os principais fabricantes aí de solução turnkey, que a gente costuma falar. Né? E a capacidade de fibras no cabo é limitada devido à energia dos amplificadores. Porque essa é uma pergunta que alguém sempre eu encontro com alguma pessoa do mercado e pergunto, mas vocês estão lançando um cabo, por que vocês não lançam logo um cabo de 144 fibras? Né? Então, como eu falei para vocês, a cada 65 quilômetros tem um amplificador. Esse amplificador ele é energizado. Então, imagina a quantidade de amplificadores que você tem no cabo de 10 mil quilômetros, você tem que dar energia para todos eles. Né? Então, o caso aqui, a lei de Ohm, ela entra em primeiro lugar. Por questão de energia, a gente não consegue energizar tantos amplificadores e cada fibra tem que ser amplificada o sinal óptico que está ali. Então, hoje, os cabos maiores que você vê no mundo, eles têm 8 pares no máximo de fibras. O nosso par tem 6. Cabos que são amplificados, porque existem cabos submarinos não amplificados. Você tem, às vezes, quer cruzar só um rio ou passar por uma ilha que tem uma distância até 500 a 400 quilômetros, você consegue atingir com cabos não amplificados. Aí você pode lançar um cabo de 144 fibras que você amplifica nas pontas, na planta seca. Né? E aqui uma imagem de cabos, são até 5 tipos de cabos usados no lançamento desse. Né? Você tem um primeiro cabo bastante protegido, né, com dupla camada de proteção de aço, que é o cabo que você enterra logo no começo ao sair da costa, né, da praia ali. E conforme você vai avançando, as águas mais profundas, você não precisa de cabos com tal proteção. Então, esse último cabo é um cabo mais leve, é um cabo que vai no leito, ele não vai no leito, né? Ele fica boiando mesmo no mar, mas é afastado do continente. Né? Então, a maioria do cabo, da quilometragem do cabo, é desse cabo mais simples, um cabo mais barato também. Deixar o meu contato aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente puder responder, pode me procurar depois, fazer a pergunta aqui agora ou mandar um e-mail. Obrigado. Márcio de Deus, da Globinet. Bem, pessoal, obrigado. Eu agradeço o Milton pelo convite, o Thiago, né, o nosso colega da ETICE também. E a Globinet aqui
com certeza é uma oportunidade muito interessante para a gente falar um pouquinho da rede da Globinet, o que a gente tem disponível. Em termos de estrutura, a rede da Globinet é uma rede herdada do sistema 360. Essa é uma rede que começou a ser construída lá no final da década de 90, e o objetivo inicial é que, até pelo nome, né, 360, era dar a volta no globo e prover toda a superfície, todos os 5 continentes, na verdade, uma conexão que fosse contínua, né, e com um grau de disponibilidade muito alto. Esse projeto teve algumas dificuldades lá no início da década de 2000, e a gente, no Brasil, na época, a Brasil Telecom adquiriu a parte do cabo relacionada ao Atlântico, né, que basicamente começa lá nos Estados Unidos. A gente tem chegada principal em Boca Raton. De Boca Raton a gente sobe até Tuckerton, que é muito próximo de Nova York, é uma região muito próxima de Nova York. A gente desce ali para o Triângulo das Bermudas. Quando a gente quer desaparecer um pouquinho, a gente dá um pulo lá, né? É uma região já bastante explorada em filme de terror, né? Mas lá não some nada, tá? A gente não tem nenhum histórico de ninguém que tenha desaparecido por ter ido para lá. Depois a gente desce para Fortaleza direto. Em Fortaleza a gente tem um duplo anel com o Rio de Janeiro, né? Do Rio a gente volta para Fortaleza, subimos até Venezuela, chegando na ilha de Maiquetía, né? Ali bem próximo de Caracas, e hoje a gente tem uma ligação também direta saindo ali próximo da Venezuela e chegando diretamente na Colômbia, na cidade de Barranquilha. E a gente retorna para Boca Raton, né, que é a nossa estação principal hoje, em termos de gerenciamento, inclusive. A gente tem ali, não está muito bem representado ali em função do gráfico, mas a nossa conexão interna entre Boca Raton e Miami, a gente tem hoje 4 vias fazendo ligação direta com cabo próprio, e a partir dali a gente atende todo os Estados Unidos, e algo muito parecido acontecendo em Tuckerton, né, a cidade de Tuckerton. Bem, desafios que a gente tem, que são desafios interessantes com relação à manutenção do cabo e a gente fazer com que o serviço continue funcionando. Alguns dados interessantes é que a maioria dos nossos problemas não acontecem no mar, eles acontecem em terra. Isso é algo interessante. E quanto mais próximo da costa, mais problema a gente tem, né? Então, é um gerenciamento muito interessante, até porque tudo que acontece em alto mar, a gente não consegue resolver de imediato. Então, tem situação que a gente tem que deslocar um navio que está fazendo uma manutenção lá próximo de Nova York para resolver um problema que acabou de acontecer no Rio de Janeiro. Isso pode levar até 3 meses. Então, por esse motivo, o gerenciamento de recurso num sistema de cabo submarino precisa ser muito bem estruturado, né? O Thiago já falou um pouquinho sobre isso, né? Das dificuldades e até pela quantidade de fornecedores que a gente tem no mercado com know-how específico nessa área. Uma outra curiosidade, normalmente os navios que ficam aqui pela costa mais próximo da costa e atendendo o Atlântico, eles são navios que têm, eles são dotados de robôs, e aquele último problema que aconteceu com o voo da Air France, o robô que foi utilizado é um robô que também é utilizado para o cabo submarino. Então, são sistemas de tecnologia muito atual,
né, bastante inteligentes e realmente com muito poucas pessoas que conseguem operar. O cabo da Globinet tem uma característica interessante, e ele foi construído pensando nisso, né, que é a questão da latência, né? A gente ainda não chegou na condição de termos roteadores quânticos, né? Quer dizer, a velocidade da luz, ou a luz especificamente, ainda é um fator que é um problema. Então, a gente não consegue ter, entre os Estados Unidos e Brasil, latências inferiores a 10 milissegundos, como às vezes a gente recebe pedidos, né? Mas isso não em função da gente não ter equipamentos com capacidade, mas isso é basicamente a questão da luz, né, a transmissão da luz, como o Thiago frisou. A gente hoje possui uma rede com um portfólio bem interessante em termos de serviços. A gente fornece capacidade para as maiores operadoras. A Globinet hoje é uma empresa completamente separada, né? A gente não tem mais ligação com o Grupo Oi, né? Ligação direta com o Grupo Oi. E, em termos de serviços, a gente fornece uma condição, né, que nos coloca numa posição interessante em termos de fornecimento, em função da presença que a gente tem, principalmente nos países da América do Sul, né, e essa integração é uma integração interessante. E eu creio que esse é um diferencial que a gente precisa explorar e fazer com que ele, de fato, aconteça de uma forma diferente do que está acontecendo hoje. O Milton frisou bem a questão de Fortaleza. A gente tem um interesse muito grande, realmente, em fazer com que Fortaleza seja uma saída mais importante para o Brasil do que, de fato, hoje é, né? E a gente quer contribuir bastante nessa linha. Tá? Um objetivo também, já praticamente de imediato, é a gente fazer com que os pontos de presença que estão replicados em Nova York e em Miami também possam ser acessados através da nossa rede, tanto de Fortaleza quanto do Rio, né? Mas a gente, no primeiro momento, a gente está focando muito para fazer com que Fortaleza seja uma saída, né, com um grau de importância alto. Tá? Por isso, a gente está utilizando a nossa infraestrutura lá em Fortaleza, que é muito interessante para prover essa capacidade e essa condição para que, de fato, a gente consiga atingir esse objetivo. Tá? Basicamente isso. Eu vou retornar para a mesa e fico à disposição também para perguntas. Obrigado. Fernando? Boa tarde a todos. Fernando Carvalho, eu estou presidente da empresa de tecnologia da informação do Ceará. Pus aí o meu e-mail da universidade, porque eu sou funcionário público federal também, sou da Universidade Federal, professor. E como o governo termina em 31 de dezembro, vai ser mais fácil você me encontrar no meu e-mail da universidade. Nós temos grande interesse em incentivar, nós que eu digo do governo, né, mas o governo que assume também, eu já me certifiquei disso, já fizemos a transição com respeito a essa questão das fibras óticas que chegam em Fortaleza, e há um grande interesse de incentivar as empresas que estão interessadas em se instalar próximos dessa fibra, com data centers e pontos de troca de tráfego, mas, sobretudo, com a presença de conteúdo, né? Então, hoje, grande parte do tráfego é trocado em Miami, e tráfego que circula dentro do Brasil é trocado em Miami. Então, o interessante é que isso venha para a América do Sul, né? Que o tráfego da América do Sul seja trocado dentro da América do Sul. E Fortaleza é um bom ponto
porque é o ponto mais próximo quer dizer, o landing point, o primeiro landing point da América Latina, né? Isso é uma questão geográfica, naturalmente. Ali fica uma espécie de uma esquina onde é equidistante da América do Norte, da Europa e da África. Então, isso faz com que seja um ponto interessante para ter fibras submarinas, né? Então, já existe um incentivo interessante da Prefeitura de Fortaleza para quem quer se instalar com data centers em Fortaleza, redução do imposto sobre serviços, que é normalmente da ordem de 5%, reduzindo para 2%. E mesmo para empresas que queiram prestar serviços, estando no Brasil, queiram prestar serviços para outros países, também existe uma área chamada de processamento de exportação, que agora permite a exportação de serviços. Então, você pode instalar sem pagar imposto de importação dos insumos, de equipamentos, e com a redução de ICMS, ou seja, ICMS zero e ISS zero. Então, isso é interessante, é uma região de 50 km², onde já existem algumas empresas de manufatura que exportam a partir desse ponto, que é também um porto do PECEM, e agora chegam as empresas também de serviços para essas EPE. Então, há muita discussão em cima disso, há interesse do governo em incentivar esse tipo de serviço na área lá em Fortaleza. Bom, mas o que eu vim assim, mostrar aqui, que é de grande interesse para alguns dos senhores que estão aqui, que a gente está fazendo uma concessão de fibras apagadas num contrato de 15 mais 15 anos, ou seja, um total de 30 anos, que seria quase a vida útil dessa fibra, e eu vou mostrar aqui como é que a gente está fazendo isso, rapidamente. Então, a gente tem um anel óptico e ramificações, isso cobre o estado do Ceará, e alguns pontos iluminados por 4 fibras, e a companhia de eletricidade, que é privada, ela utiliza também 4 fibras, né? Com isso, o menor cabo dessa rede, ele tem 24 fibras, e nas ramificações, na ponta das ramificações, 12 fibras. Então, a gente está fazendo essa concessão. São fibras, a maior parte, 80% são aéreas, 20% enterradas. As aéreas são autossustentadas, atingem uma população no estado de 8.500.000 pessoas. Hoje existem 3 pares iluminados, e existe um serviço de manutenção com 3 empresas de manutenção com SLA de 12 horas na recuperação da fibra. Existe também, vocês podem ver aí, um anel óptico redundante. Então, esse basicamente é a rede. A gente tem aí nos cabos de 24 fibras, a gente tem o que eu acabei de falar, e a gente tem iluminação da Coelce e a nossa, da ETIS, e a gente está fazendo uma concessão de 10 fibras, 5 pares de fibra, com manutenção, ou seja, quem arrematar no leilão essa fibra, ele recebe a fibra apagada, vai iluminar a fibra, mas já tem a manutenção garantida. E nos cabos de 12 fibras, a gente está fazendo a concessão de 4 fibras apagadas. O prazo é de 15 mais 15, a iluminação é pela concessionária, a reversibilidade, ou seja, no fim da concessão, apenas a infraestrutura arrematada é devolvida, ou seja, tudo que for feito a mais se mantém com a concessionária. Existem lotes para o anel óptico, ramificações e na última milha, né? Então, os lotes são exclusivos, ou seja, uma empresa ou consórcio não arrematará mais do que um lote de fibras, né? Manutenção incluída. Bom, o lote 1 é um lote mais para empresas de telecom, que tem mais necessidade de cabo, então são 2 pares de fibras nos cabos de 24, um par no cabo de 12 fibras, né, com um valor mínimo mensal da ordem de R$ 262.000. Lote 2 modifica para um par de fibra no anel óptico, e o valor mínimo R$ 148.000. Tem outros lotes 3 e 4
um par de fibra nos cabos de 24 fibras e um par nos cabos de 12 fibras, com valor mínimo de R$ 143 mil. Então, o que é isso? A empresa que venceu o leilão vai pagar um aluguel para usar os 2.400 quilômetros de fibra, ou seja, não tem segmentos, é toda a rede, a R$ 143 mil por mês. Bom, aqui um detalhe da derivação, eu apresento isso para quem vai participar lá do leilão, mas é a forma como deve derivar. Existem 500 caixas de emendas, todas as caixas de emendas são deriváveis, sendo que a primeira empresa tem que fazer uma caixa de derivação. Bom, o leilão vai ser no dia 8 de dezembro, em Fortaleza. Tem aí um site, se eu posso passar isso, tenho aqui uma cópia do edital, se alguém tiver algum interesse, eu posso distribuir. Tem um e-mail aqui de esclarecimentos, e é muito interessante, existem várias empresas interessadas, não só telecom, telcos, empresas de provedores de serviços, como também empresas que têm interesse nos cabos submarinos, porque essas fibras elas podem servir como passagem para quem vem da região norte, para quem vem dos outros estados do Nordeste, para chegar em Fortaleza. Assim, só aí você já consegue um ganho de uns 1.000 quilômetros de fibras, porque elas facilmente chegariam em Fortaleza, passando pelos outros estados. Então, eu pediria, por gentileza, quem tiver algum interesse, eu fico aqui até amanhã e gostaria de esclarecer melhor isso aí. Obrigado. Agradeço aí, Fernanda. Temos agora, né, pessoal, abertura para as perguntas, né? Então, microfone, quem quiser fazer perguntas, o microfone está aberto. Perguntas? Senão eu vou... Opa. Boa tarde, Marcos Frota, RNP do Ceará, ponto presidente RNP do Ceará. Queria deixar aqui publicamente o agradecimento da RNP do Ceará, a ETICE, na pessoa do professor Fernando Carvalho. A RNP, digamos assim, a RNP Nacional tem um acordo, uma cooperação, onde a gente lá conecta, até o final do ano teremos 35 instituições de ensino superior conectadas, utilizando a rede do governo do Estado, a velocidade de 100 e 1 giga, todos utilizando a infraestrutura do Cinturão Digital. Então, fica aqui o agradecimento da RNP do Ceará, do ponto de vista da RNP do Ceará, a gestão do professor Fernando Carvalho e do atual governador. Obrigado. Boa tarde, Eduardo Parágio, da Duran e da Branet. Tiago, primeiro porque quer Monet e não é o quê? Romero Brito. Aqui é a pergunta do rapaz, mas eu queria fazer outra pergunta, na verdade. O cabo da CTBC vai ser flat? É uma pergunta. E, no caso da ETICE, esse par é o lance mínimo dos 143 mil, é isso? Só para entender como que é. O leilão começa com, no mínimo, 143 mil? 143 mil é o valor mínimo, é o valor... O seguinte, essa rede, ela custou, excluindo equipamentos, só fibra ótica, ela custou 52 milhões de reais. O cálculo foi feito simplesmente dividindo pela quantidade de fibras que o lote possui e a extensão da fibra. Quer dizer, seria um rateio se você fosse lançar a fibra, mas a fibra já está pronta, quer dizer, você tem um custo de oportunidade aí, porque a fibra já está pronta e você já tem a manutenção da fibra. Na verdade, o melhor... quer dizer, o que vai acontecer é que, na pior das hipóteses, você vai demorar aí uns 6 meses a 8 meses para iluminar a fibra, toda a fibra. E, no caso, tem POPs podem ser utilizados ou não? Aí cada um tem que se virar. Tem o... POPs, por Sim, exemplo. não. A gente tem os nossos POPs. Nosso POPs é uma cooperação com a Coelce, que é a companhia privada de eletricidade. E esses POPs, eles...
quer dizer, onde ficam nossos equipamentos, a gente tem 52 estações DWDM com a velocidade de 20 GB. Então, na verdade, quem arrematar deve ficar ali por perto, mas não dentro desse espaço, a não ser que negocie com a Coelce também, mas é outra coisa. Estaria fora, então. Ficaria fora, Tá, bom, e quando que é? Dia 3, né? Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. Eu tenho aqui cópias dos editais, do edital, né, se interessar. Tá. E tem aí o site também. O Tiago, então é flat, e por que é Monet e não Tá. Vamos lá. Romero Brito? Então, obrigado, Parágio, pela pergunta. O motivo de ser Monet é simples, né? Na sala de reunião onde estava sendo decidido o projeto, quando se tomou a decisão de fazer o cabo, falar, aí vai chamar como, né? Américas, sei lá, Brasil, Estados Unidos? Não. Aí tinha um quadro pendurado, era um quadro, uma pintura de Monet. Uma cópia, obviamente, né? Uma cópia, né? Provavelmente uma cópia, né? Óbvio, do quadro. E ficou assim o nome do projeto, Projeto Monet. Inclusive a Telegeográfica coloca no mapa dela como Monet. Então, ficou como Monet. E o cabo é flat. É São Paulo, Fortaleza, Estados Unidos. Essa etapa do projeto ela é toda flat. Se isso vai avançar para um anel, alguma coisa, é uma informação que eu ainda não tenho. A gente não sabe o que o futuro reserva. Mas o projeto, do jeito que ele está planejado, ele é flat. Faz tempo que eu acompanho essa questão da Rede Ceará, né, Fernando? Teve o primeiro leilão. E assim, me preocupa uma questão tão importante assim. Eu quero realmente que dê certo lá, porque vai ser muito bom para muita gente. Só que esse valor hoje de R$150 mil na média, então significa que se quem arrematar acender a rede com 10 gigas, acender a fibra com 10 gigas, vai sair a R$15 o mega de transporte para dentro do Ceará. Não é isso? Agora você compra em Fortaleza mais barato que em São Paulo. Não é isso não. Eu sei. A internet. Não, estou falando de transporte só. Estou Okay. falando se o cara estiver em Fortaleza, transporte. Você já tem hoje quem transporte a R$7, por exemplo, a R$10. E aí, além de você ter, na hora que você conseguir vender todos os 10 gigas, você ainda tem que investir nos roteadores, tal. Então, vai sair na faixa de R$25 hoje, no primeiro ano, 2 anos, o mega por mês. O mega não, o transporte só, então, sem ter que comprar o mega. Então, hoje, de cara, em Fortaleza, você consegue, nas regiões, quem vende a R$30, 105, ou se você, uma quantidade muito menor. Então, eu acho assim que talvez assim, tinha que fazer um esforço muito grande, eu até me proponho, para juntar muita gente, para poder ver se consegue acender com 40 gigas e se tem gente para você poder baixar, porque se de repente com 10 gigas realmente talvez não seja o caso de ficar viável, né? 40 já seria, então alguém teria que arrematar para juntar muita gente e trabalhar lá na faixa de 40 gigas. Esse cálculo merece ser estudado, mas eu vou te falar. No interior do Nordeste, você vai encontrar internet a R$600. Então, digamos aí que o cara compra em Fortaleza. Não tem mais. Tem? Digo a cidade. Eu vou para lá vender a 200. Ou a 100. Não. Tem contratos, eu conheço contratos de R$600. Sim, com prefeitura, tá bom. Mas então, aí o que é que ocorre? O cara comprou em Fortaleza a R$20, R$30 a internet está transportando, o resto é transporte. Quer dizer, é bem mais caro do que a gente está falando aqui. Então, reduzindo esse preço, digamos, pela metade, ainda tem espaço. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito pouco disseminado, porque é caro, ok? E você tem espaço para reduzir o custo, aumentar a base de clientes e ainda assim ter um ganho. Não nesse volume. Eu acho que assim, a R$15 o mega, se você conseguir transportar e conseguir colocar tudo, talvez assim até funcione. Mas assim, precisaria imediatamente você conseguir vender os 10 gigas. Entendeu? Assim, para regiões menores, tal. Eu acho que somando muita gente, você pensando até inclusive em 30 gigas, talvez esse valor chegue. Agora, o problema é o investimento até chegar lá.
né? Então, você tem uma rede dentro do Ceará que vai até Iguatu, né, basicamente, a que é mais conhecida ali, Piquet Carneiro, Iguatu, Quixadá, Quixeramobim, Piquet Carneiro e Iguatu. E a partir dali o pessoal derivou. E tem, assim, não sei como, mas tem, por exemplo, o pessoal da MOB, que pegou com algumas prefeituras e está vendendo, dentro da própria rede do Ceará, está vendendo banda lá, e é mais ou menos nessa faixa. Então, já existe uma certa demanda. O problema mais assim, urgente de resolver é para cima, para o lado de Sobral, tal, que não tem quase nada, basicamente, essa rede resolveria isso aí, e mais ali na Serra das Almas, por ali, naquela região ali. Mas eu queria parabenizar, acho importante e tal, e vou torcer para que apareça quem arremate e consiga baixar valores dessas Esse foi um esforço público, né? Quer dizer, que está dando certo. Na verdade, é interessante ver o que é que está acontecendo. E é interessante que as empresas privadas venham para esse esforço também. Sim, vamos ter que fazer o exercício de se juntar muita gente, porque se você quiser cada um querer arrematar um par de fibra, não vai dar. Não. A não ser que seja uma telecom pensando no serviço do governo, que é possível também. Por exemplo, não há nenhum governo estadual hoje que pague menos de R$ 2 milhões por mês à operadora. Então, quer dizer, nós estamos falando... Sim, mas aí paga por outros motivos, não por questão técnica somente. Sim, mas, bom... Estou falando de... São valores altos. Só contribuir com uma informação técnica importante, né? Uma operadora, nesse caso, ela tendo um plano de negócio de atender o varejo, ela consegue fazer o uso de maneira muito mais eficiente, porque você tem um ganho estatístico, né? O giga que eu compro não é exatamente o giga que eu vendo. Vamos chutar aí, a cada 10 megas vendido, eu compro 1. Porque eu coloco na casa do assinante 10 megas, na casa do próximo assinante 10 megas, enfim, nem todos vão estar usando ao mesmo tempo a máxima capacidade a todo momento. Então, existe um ganho estatístico associado a toda a rede IP, né? Então, esse ganho é importante ele entrar na conta para poder viabilizar o negócio, né? Porque é assim que se viabiliza a rede IP, né? Você tem uma capacidade menor do que a vendida. Se você somar toda a banda de todos os ADSLs da operadora, você não tem toda aquela banda contratada para sair. Obviamente, você tem esse ganho estatístico. Era só uma contribuição. A pergunta é mais uma curiosidade, acho que boa parte do pessoal deve ter também, Tiago. Com relação ao cabo submarino, vocês já estão fazendo, ou não sei qual é a frequência com que se faz isso. Se o cabo é flat, eu imagino que tenham vários negócios de swap, ou então que vocês possam estar pegando proteção, ou em outras empresas procurando vocês para fazer proteção no cabo, etc. É comum esse tipo de proteção ou se faz mais a nível de roteamento mesmo? É comum ter tipo de negócio? Vocês estão olhando isso também? Faz parte do negócio de cabo submarino ou é feito em cima de IP mesmo e vocês vão continuar tendo capacidade em outros cabos para poder completar esse mix? Então, algumas informações eu ainda não posso compartilhar com vocês, tá? Mas existem diversos tipos de acordo de você trocar capacidade em cabo. Você pode trocar fibra, você pode trocar capacidade, você pode trocar banda, enfim, você tem algumas oportunidades. Nós não temos a oportunidade de trocar fibra, porque nós só temos um único par de fibra. Então, nós vamos trocar a capacidade com alguém, contratar a capacidade com alguém. Essa informação eu ainda não posso passar, mas a gente está olhando isso, né? Então, nós vamos ter, além da capacidade roteada, obviamente, eu tenho roteadores em outros cabos, eu estou protegido a nível IP. Mas eu também vou prestar serviço de transporte. Eu não vou prestar somente serviço de banda IP. Eu vou oferecer transporte no mercado. Então, para o transporte, eu tenho que oferecer protegido. Ou não, se o cliente quiser comprar flat, nós também temos essa oportunidade. E isso é muito comum nesse mercado de cabos. Todos os cabos aqui no Brasil, não, acho que, não vou dizer todos, mas a maioria deles tem capacidade trocada, entendeu? Entre um e outro, para suportar esses momentos de problema, como o Márcio comentou, quando um cabo tem um rompimento, um problema no mar, né? E nem sempre é rompimento físico, né? Porque eu te falei, nós temos um monte de amplificadores lá. Se um amplificador desse pifa, é a mesma coisa de romper, né? Então, isso pode acontecer, demora-se muito tempo, né, para que isso seja consertado. Então, todos os operadores que operam com cabo, elas normalmente têm acordos de troca de capacidade em outro cabo para suportar essas intempéries que vão aparecendo pelo caminho.
De fato, é bastante comum essa questão da utilização compartilhada. No caso específico da Globinet, a gente tem uma rede totalmente protegida, então a gente usa menos esse artifício, mas a gente tem vários parceiros que utilizam, né, essa mesma estratégia. O Thiago colocou muito bem que aqui no Brasil a gente faz muito isso, né? Eu dou exemplos ali para a gente atender a região norte. A gente tem muita dificuldade, então normalmente a gente sempre aproveita quem está construindo por um lado e a gente combina para construir do outro lado, de forma tal que a gente consiga compartilhar a capacidade, né? Isso é algo bastante comum. E tem uma outra curiosidade nessa questão da fibra. Em alguns países da Europa, por uma questão até regulatória, é obrigatório que as operadoras se conversem antes de construir qualquer coisa, seja na cidade ou seja quando elas vão interligar cidades. Tá? Então, normalmente, pelo menos os dutos são compartilhados. Né? A gente tem sempre isso é algo bastante comum. Tá? Em termos de problemas, a tecnologia de cabo submarino é uma tecnologia que eu particularmente, acho sensacional, porque ela se assemelha muito até com construção de equipamentos que são utilizados para o lançamento de satélite, coisas em termos de redundância. Tá? Quando eu perco, por exemplo, a alimentação do cabo, ela é sempre feita em duas pontas de forma bidirecional, de forma tal que se eu perder a alimentação de um lado, eu sempre tenho condições de continuar alimentando os meus amplificadores pelo lado que não foi afetado. E a gente tem condições também de trabalhar em situações bem críticas quando o cabo, o Thiago mostrou ali uma foto do cabo, que ele tem uma malha de ferro por fora, ele tem uma segunda malha por dentro, mas às vezes quando acontece de um navio de pesca, por exemplo, passar por ali e uma âncora pegar no cabo e puxar o cabo, né, uma condição que a gente chama de shunt, o cabo, as características ópticas do cabo são modificadas e a gente tem, em função disso, uma modificação que às vezes o amplificador, os equalizadores dos amplificadores não conseguem resolver, né? E aí, isso inclusive é uma dificuldade que a gente tem com relação ao 100 GB. A gente está falando bastante do 100 GB, mas quando a gente fala de 100 GB em distâncias tão longas, a gente tem uma dificuldade grande que é o cabo, na verdade, a fibra, né, a forma com que ela é montada e a forma com que ela é fabricada, apesar do grau de impureza ser baixíssimo, né, quando a gente está alimentando a banda de guarda, ela não necessariamente você vai conseguir ter o mesmo tipo de amplificação em todas as frequências que você está mandando. Então, em função disso, o amplificador tem que ser inteligente, de forma tal que ele consiga entender isso e amplificar de forma diferencial, né? Então, normalmente esse estudo ele é feito muito antes de efetivamente a gente colocar os equipamentos. Para 40 GB foi assim, para 10 GB foi assim, e para 100 GB da mesma forma. De tal forma que a gente tem já operadoras no mundo utilizando 100 GB em alguns pontos específicos, que não conseguiram utilizar 100 GB em toda a fibra em função desse tipo de condição. Quer dizer, numa única fibra ele vai ter alguns canais de 100, outros canais de 40, outros canais de 10 para conseguir utilizar toda a capacidade. Tá? Obrigado. Eduardo, de novo, só uma pergunta para o Márcio. Vocês têm Land Station em Salvador e Fortaleza. Fortaleza e Rio. Sim. E em São Paulo, não? São Paulo a gente tem um POP, mas ele não é um POP onde o cabo chegue diretamente. Né? Mas você o cabo chega diretamente no Rio e Fortaleza. Tá, mas aí você tem condição, então, de atender São Paulo? Tem, com certeza. Com certeza. Obrigado. Com certeza absoluta. Aliás, sou um participante do PTT de São Paulo, né? Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Bem,
muita gente da região norte e nordeste comenta também sobre a dificuldade de chegar em Fortaleza, né? O Fernando poderia comentar um pouco sobre esse aspecto aí das outras localidades vizinhas ali de outros estados, sobre a dificuldade ou como é que está isso? Da parte da região norte, Manaus conseguiu recentemente uma saída, né, de fibra ótica, mas Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, todos esses estados, eles necessitam, de alguma forma, ter uma passagem para Fortaleza. Então, Pará, por exemplo, faz isso com os cabos da Eletronorte, que chegam até Tucuruí, que é a represa. Dessa represa, eles conseguem chegar a Fortaleza com os cabos da Chesf. Então, isso... Mas são cabos já antigos, ou seja, o limite de 250 megabits por segundo. Então, é necessário que haja novos cabos, né? E esses cabos, eles, grande parte deles agora, que era da antiga... bom, enfim, de uma empresa que foi... As fibras foram encampadas pela Telebrás, né? Então, agora a Telebrás está operando essas fibras. Mas, de qualquer forma, todos os estados vizinhos, eles precisam, de alguma forma, ter um backbone que chegue em Fortaleza. Quer dizer, ou então vem a São Paulo, que é muito mais longe. Então, é melhor que tenha uma saída por Fortaleza. Em alguns casos, até uma saída dupla, que consiga tanto vir para São Paulo como subir para Fortaleza. Hoje, em Fortaleza, a gente consegue comprar um pouco mais barato do que em São Paulo a fibra que é roteada, quer dizer, em Fortaleza, né? Tem crescido porque a gente, agora nas licitações, tem colocado uma cláusula onde o fornecedor tem que ter o cabo submarino. Então, isso restringe algumas que têm cabo submarino, mas é bem aceito, porque a gente tem a necessidade de segurança, etc., um backbone seguro, então, saída direto para os Estados Unidos. Então, tudo isso é justificado na licitação, de forma que a gente consegue um preço mais barato, por exemplo, com o Level 3, que tem o cabo lá, tem o Embratel e com a Telefônica também. Interlig, agora está no mercado, Interlig TIM, né? Então, a gente consegue comprar ainda mais barato que aqui, com excelente qualidade, né? A gente chega lá com excelente qualidade. Então, essa é uma vantagem. E nós gostaríamos, né, de que os interessados em ter essa passagem com a fibra nova, por exemplo, que é o caso da nossa, para Fortaleza, também se apresentassem nesse leilão de fibras apagadas. Esse atendimento... Acho que não está. Esse atendimento que o Fernando estava comentando de Manaus para o restante do Brasil, a Globinet provê esse atendimento através da Venezuela já há algum tempo também. Tá? A gente tem capacidade saindo internamente por dentro da Venezuela e a gente consegue atender com uma latência muito interessante também. E hoje a gente também já aproveita um pouco das possibilidades que o Fernando comentou. Tá? Então, só para a gente se posicionar também. Obrigado. Mais pergunta, pessoal? Então, estou vendo que o tempo esgotou ali, né, pessoal? Então, uma salva de palmas aqui. Gostaria de agradecer o Fernando, Márcio Deus, Tiago Sete. Obrigado, hein?